Bom dia. Oi, gente. Eu nem levantei ainda, tô deitada ainda. Ainda é cedo, né? Ô, gente, eu levantei. Eu me lembrei de uma coisa aqui, né? E não sei, me deu vontade de falar isso. Eu vi um vídeo aqui que, através desse vídeo, me deu vontade de falar. Como vocês sabem, eu sou evangélica. Sou. Quando eu vou falar um pouquinho para vocês a minha história. Quando eu vim morar aqui em São Paulo, eu não era evangélica. Eu era do mundão, sabe? E eu era uma pessoa assim que eu bebia, eu ia pra festa. É. E, gente, eu ia pra esse lugar aí. Eu gostava muito de praia. Eu ainda gosto de praia. E eu bebia. Quando eu ia pra esse lugar, eu sentia uma alegria, assim, sabe? Contagiante. A gente ia pra festa, balada, sabe? E eu dançava, eu brincava, eu bebia. Mas, gente, era um vazio tão grande dentro de mim. Aí eu vim para São Paulo. Passei assim. Tive uma história aqui em São Paulo, né? E aí eu conheci Jesus. Eu não conheci Jesus assim na alegria, não. Eu conheci Jesus na dor. Por quê? Porque eu tinha depressão, sabe? E aí eu conheci Jesus. Mas, gente, a minha alma necessitava tanto desse Jesus dos crentes. Mas tanto que você não tem ideia o quanto eu busquei ele, o quanto eu supliquei a misericórdia dele, o quanto eu desejava a presença dele, de um vazio tão grande que eu tinha na minha alma. Era uma tristeza tão grande, sabe? E, e eu ia, irmão, eu ia, sabe assim, eu ia na igreja. A primeira igreja que eu entrei aqui em São Paulo foi a Assembleia de Deus. E eu participava de culto no lar, sabe? Eu ia muito assim, culto no lar. E aí eu ia para a igreja. E aí eu ia em outras, conhecer outras igrejas. Eu conheci tanta igreja que você não tem noção. Tanto, eu conheci a igreja do missionário R. Soares, eu conheci a igreja da Congregação Cristã, Deus é Amor, a Assembleia de Deus, Avivamento Bíblico, Avivamento da Fé, a Batista, a Mundial. Isso é tudo igreja que eu já conheci. Eu fui pro monte, eu ia na vigília, sabe? Eu queria muito, 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 muito Deus. E era tanta gente que o povo dizia que eu queria ver Jesus, mas não era. Eu queria ser curada. Eu queria ser libertada daquela dor dentro da minha alma que só ele sabia que eu tinha. Entendeu? Ninguém entende a gente, sabe? Só ele. E eu queria, porque ele dizia que ele libertava e eu queria sentir isso dentro de mim, eu queria. E eu ia, irmão. Eu nem sabia. Eu ia lá, eu nem entendia a palavra, nem sabia o que estava dizendo. Tinha vez, irmão, que eu ia perguntar a outra irmã que eu tinha intimidade o que significava deserto, para você ver o grau de entendimento que eu não tinha, mas eu estava lá. Se Jesus Cristo estava lá presente como eu creio, eu tenho certeza que ele me via lá no banco, porque eu estava lá. Eu ia na vigília, eu estava lá. A gente ia para o monte, as irmandades, eu estava lá. Pode procurar. Cadê ele? Eu estava lá. Ciclo de oração, eu estava lá. Tarde da bênção, eu estava lá. Porque, irmã, eu tinha um vazio tão grande dentro da minha alma que eu só vi dizer que quem tirava isso era Jesus. Então eu queria que ele tirasse isso de dentro de mim, entendeu? Porque eu já fui católica. E não é a mesma coisa, entendeu? E aí, irmão, eu ia para a
igreja, ia. Eu nem sabia, como eu não sei até hoje orar, mas eu estava lá orando. Eu buscava a Deus de madrugada, porque eu queria que Ele tirasse esse vazio de dentro de mim. E eu vou dizer uma coisa a vocês, com toda a alma, com toda a sinceridade da minha alma. Eu não troco esse Jesus por nada na vida, porque o que Ele tirou de dentro de mim, ninguém, irmão, tirou. Nem a medicina, nem palavras bonitas, nem palavras verdadeiras, nada. Só Ele teve e tem o poder de tirar isso de dentro de mim. Eu não troco por nada. Por nada, irmão. Nada. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês não têm ideia o que isso aqui, a língua, é capaz de fazer com a alma de uma pessoa. Mas o meu Jesus me curou.